Mais uma aula não presencial de redação. Lembrando que nós temos um tema em toda a aula e é muito importante que você faça esse texto seguindo direitinho as recomendações. Um texto, para ele funcionar, você precisa seguir aqueles passos. Quem não assistiu essa aula é a nossa primeira aula não presencial e eu falei para vocês dos passos que a gente deve seguir toda vez que vai escrever. Tem que ser, gente, uma rotina. Não adianta numa semana você fazer tudo bonitinho, seguindo os passos, aí na outra semana você faz de qualquer jeito. E é importante que você não copie coisas da internet. Você pode ler essas coisas da internet, assista documentários, encha-se de bagagem do máximo que você conseguir. Só que na hora de escrever, fique offline. Desconecte tudo e escreva com o que você tem. É importante também que nos seus textos você já comece a fazer citações. Tente já envolver no seu texto coisas que vão além do tema. Isso conta ponto. Isso vale 200 pontos, na verdade, da redação, que é o que a gente chama de repertório. Envolva coisas fora do tema. Que seriam coisas fora do tema? Você pode envolver uma série, você pode falar de um livro, você pode citar uma frase, você pode falar de uma música, você pode falar de um fato histórico, coisas que vão além do que o tema pediu. Você trazer alguma coisa sua, alguma contribuição para a discussão. Pense nisso, repertório é aquela bagagem de conhecimento que você tem, que outra pessoa não teria. Então comece a ter coragem. Eu sei que no começo você fica meio inibido, meio sem coragem de envolver isso no texto, mas envolva. Isso é o primeiro ponto da nossa aula de hoje. Segundo, quando você for escrever, toda vez, primeiro planeje. Primeiro planeje. Aquele espaço, gente, não pode deixar para lá. Primeiro você lê a coletânea direitinho, tenta entender o tema, interpreta o problema, qual é o problema que o tema está trazendo. Professor, eu não consigo fazer nada desse tema. Eu não fiz um texto bom porque eu não entendo nada desse tema. Mas o texto não é sobre o tema. É sobre um problema que você interpreta desse tema. O tema é colocado para você de forma que você vai interpretar um problema. E em cima desse problema, você cria todo o seu texto. Porque a partir do momento que você interpreta um problema e aí você traz coisas para defender seu ponto de vista, para provar que esse problema existe, as causas dele, as consequências dele, e depois, lá no final, você dá uma solução para esse problema, seu texto fica bem amarradinho. Ele fica com introdução, ele fica com desenvolvimento e ele fica com conclusão. Mas anote tudo isso, planeje. Quais causas você vai falar? Anote. Qual que é o problema? Primeiro, anota o problema. Segundo, anota as causas ou consequências que você vai tratar lá na hora da argumentação. E anote uma solução que você poderia dar. Pense quem, qual o órgão, qual o poder, qual o agente, quem que poderia colocar essa solução que você propôs em prática. É o governo? A família? Nós mesmos? Nós podemos colocar isso em prática? Quem? É uma ONG? É a mídia? Quem? Então é o que, é o quem, é o como. Como que isso seria colocado em prática? Como? Como que seria? E com que finalidade? Qual a finalidade disso? Para quê? Colocar isso em prática para quê? Então, na conclusão, sempre responda essas quatro coisas. O que você vai propor? Qual que é a solução para o problema? E lembrando que o problema é colocado lá na introdução. Ó. Olha o tanto que é importante você interpretar um problema. Porque lá na conclusão do seu texto, não deixe nenhum texto sem conclusão. E aí siga esses quatro passos. O que vai ser feito? Quem? Quem vai fazer esse o quê? Como que isso vai ser feito? E para quê? Para quê? Fazer para quê? Para quê? Para que essa ação? Sei lá, uma ação que não é nem muito recomendado colocar, porque todo mundo coloca, sei lá, conscientização. O que? A solução é conscientizar. É preciso, portanto, para solucionar esse problema é preciso conscientizar cada indivíduo do nosso país. Aí vem a pergunta, mas quem?
Quem que vai fazer essa conscientização? Quem vai colocar isso em prática? É o governo? É a escola? Suponhamos que você escolha que é a escola. É preciso conscientizar cada indivíduo desse país. E aí você vai dizer quem vai fazer. Aí você diz que é a escola. E o terceiro, como? Como que a escola iria colocar isso em prática? Como que ela iria fazer essa conscientização? De que forma? De que forma isso seria feito? Através de uma matéria implantada desde as séries iniciais? Através de um ciclo de palestras é, dada por profissionais da área ali na escola? Através de panfletagem? Através de trabalhos extra-classe que os professores passariam? Através de uma semana tratando daquele tema e os alunos produzindo algum material para que eles pensem, pesquisa, colocar cartaz e etc. Como que isso seria feito? E para quê? Para que isso seria feito? Qual a finalidade disso tudo? Para que no futuro tenhamos um Brasil e por aí vai. Então sempre leve em conta esses 4 passos. Qual a ação, quem vai fazer, como ela vai ser feita e para quê. Se você colocar isso onde, Cláudio? No último parágrafo. A conclusão é isso, é o último parágrafo. Então, se você fez a lição de casa, você leu direitinho o tema, você interpretou um problema, você anotou e anota esse planejamento, e aí depois faz o rascunho, corrige o rascunho, depois que o rascunho estiver bem prontinho, você corrige, acrescenta o que tiver de acrescentar, tira o que tiver de tirar, troca um pedacinho aqui, troca outro ali, tira as repetições de palavras, e aí sim você vai para o último passo, você passa a limpo o seu texto. E aí passa com muito carinho, com uma letra que a pessoa lê, pensa nos parágrafos, respeita a margem, né, vai até no final da linha, respeita o parágrafo. Já falamos lá nas aulas presenciais ainda do tamanho da distância de um parágrafo. E aí você então termina o seu texto. E o seu texto vai estar pronto para ser entregue. E claro que você vai tirar uma boa nota. Bom, tema de hoje, continuando aqui os nossos temas da semana, o tema de hoje é bem simples, ó. A dependência das rodovias para produção e escoamento, né, da produção. Não é nem para a produção, é para o escoamento da produção. Nós dependemos das rodovias. No Brasil nós dependemos. Nós dependemos das rodovias. Nós não temos como fazer chegar o alimento até o consumidor, até as pessoas que precisam daquele produto, não só o alimento, mas todos os produtos. Nós não temos condições de fazer esses produtos chegarem se não forem pelas rodovias. E isso dá uma força muito grande, por exemplo, aos caminhoneiros. Nós tivemos, né, recentemente nós tivemos uma grande greve de caminhoneiros. Em 2017, nós tivemos uma grande greve de caminhoneiros. Eles pararam o país. Pararam. Por quê? Porque não chega nada, não passa nada. Vamos dizer aí que 200 caminhões são desligados no meio da rodovia. Desliga e sai, deixa lá. Nem como guinchar. Como que você guincha um caminhão? Como que você guincha 200 caminhões? E aí nós ficamos refém, dependentes desse tipo de situação. Então é uma grande força. E aí eu quero a sua opinião sobre isso. Eu quero a sua opinião sobre essa dependência que nós temos das rodovias para o escoamento de tudo que a gente produz. Tudo que a gente produz passa pelas rodovias, para chegar ao mercado, para chegar à farmácia, para chegar às feiras, para chegar às lojas de sapatos, de roupas, tudo. Tudo tem que passar. Até para o livro chegar na escola, né? O livro chegar para você, aluno, para você estudar, os cadernos nas papelarias, todos os materiais de papelaria, tudo acontece através das rodovias. Para você fazer uma viagem também, não é um escoamento de produto, mas será, você vai fazer o seu Enem. E bem no dia do Enem, vamos dizer que está acontecendo uma paralisação, alguém paralisou a rodovia, você chega atrasado e não entra. Ah, mas tem a ver com produto? Tem, é o seu produto de conhecimento também, né? Então,
Claudio, mas como que faz? Eu não estou vendo, só tem problema aí. O problema está claro. O problema é que nós somos dependentes das rodovias. Quais as causas disso? Fala dessas causas. Anote no seu caderno as causas. O que causa essa dependência? Ah, Cláudia, essa dependência é causada porque o governo não investe em outro tipo de escoamento. A gente não investe no fluvial, que é pelos rios, a gente não investe em ferrovias. A Norte Sul está parada até hoje. Milhões e milhões e milhões e milhões já foram torrados na ferrovia Norte-Sul e até hoje nada de ferrovia Norte-Sul. Ela seria uma grande saída. Quase todo o alimento do Brasil, porque é uma ferrovia. E é muito interessante o projeto, gente. Quem não conhece o projeto da ferrovia Norte-Sul, leia. Uma pena é que governo entra, governo sai e ninguém está terminando. Mas ela é muito interessante porque ela é um esqueleto ferroviário, né, que corta Brasil de fora a fora e todos os nossos produtos mais pesados poderiam ser escoados por aí. E olha o tanto que seria legal para as rodovias. Menos caminhões nas rodovias, porque nós não necessitaríamos mais de caminhões pesados, porque tudo que fosse pesado daria para levar pela rodovia. Nós teríamos então menos acidentes, porque se tem menos caminhões, só carros de passeio e tal, as rodovias ficariam mais leves, elas teriam menos agressividade. Terceiro, essas rodovias estragariam menos, porque os grandes caminhões, esses caminhões pesados, é que de verdade estragam as rodovias. Um carro pequeno, um carro de passeio, não estraga o asfalto. Agora, caminhões circulando ali dia e noite, loguinho, tá cheio, todo esburacado o asfalto das rodovias e etc. Então, seria menos gasto também para o governo. A ferrovia é um gasto que demora você ter que repor esse gasto. Você investe uma vez nas ferrovias e a manutenção delas, ó, é muito mais longa do que a manutenção de uma rodovia que é praticamente todo ano. Até porque no Brasil a gente não tem condição de fazer um asfalto com muita qualidade. E mesmo se fosse de qualidade, esse tanto de caminhão dia e noite, não tem asfalto que suporta. E aí fica essa dependência nossa. Por navio, gente, por navios dá para escoar a produção em muitos locais brasileiros, porque tem muita costa. Nós temos muitos rios e a gente não investe nesse tipo de escoamento. Por aviões também. O escoamento por aviões também e investir nesse tipo de avião cargueiro. Nós investimos muito, muito pouco mesmo em aviões de carga. E tudo isso poderia facilitar a vida de nós brasileiros. Um avião de carga, por exemplo, ele leva muito mais rápido uma mercadoria do que um caminhão. Um caminhão, às vezes, devido ao peso, o sobrepeso, etc., que eles colocam, acaba demorando mais para escoar. Então, assim, é muito interessante esse tema, ele é muito relevante, ele ainda não foi cobrado em nenhuma edição do Enem, mas é esperado, porque é um problema real que nós temos que passar por ele e nós temos que dar solução para ele. Qual que seria a solução? No seu entendimento aí, qual que seria a solução? Como que a gente cuida dessa dependência? Então, é isso, né? O nosso tema, nossa aula é essa. Faça aí o seu texto. Qualquer dúvida você manda para a gente no WhatsApp. Tamo junto. Até a próxima.